Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de saber o que mexe com o nosso bolso. Então vamos conhecer o IPCA, vamos ver o que subiu nesse mês, o que arrefeceu nesse mês. Muita coisa aí aconteceu e a gente vai contar para vocês. Mas além disso, a gente vai voltar no tarifaço do Trump, vamos contar aí como é que ficou, como estão ficando, porque está mudando ali, né? Tá acontecendo quase em tempo real toda essa questão. Então teve a assinatura do decreto, aí já teve algumas mudanças, então a gente vai contar para vocês como é que isso está desenrolando e como é que o governo brasileiro deve aí reagir a isso com cautela. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Dia de inflação, então dia da gente saber o que mexeu no nosso bolso, os vilões, o que fez com que a inflação desacelerasse nesse mês, saber o que o nosso amigo mercado estava esperando para a inflação de janeiro, ver se ele acertou, se ele errou. E a gente também tem esse assunto aí do tarifaço do Trump, mexendo agora com aço, agora é oficial, ele assinou. Vamos explicar tudo isso, vamos falar o que pode acontecer com o Brasil, o que a gente pode até inclusive fazer de retaliações em relação a tudo isso. Mas então tem muito assunto para a gente comentar nesse dia. Já vamos partir para a nossa agenda, Débora. O que o nosso telespectador pode esperar nesse dia de hoje? Hoje na agenda, como nos outros dias, parte da manhã tomada por balanços, Coca-Cola, Unicredit e BP, né, do Reino Unido, empresa aí de petróleo, divulgam balanços hoje na parte da manhã, antes da abertura. Às 5h45 da manhã, a dirigente do Banco da Inglaterra, Catherine Mann, palestra numa universidade hoje, na Universidade de Leeds. E aí a gente já vem para o Brasilzão, 9 horas, com os dados mais importantes aí do Brasil no dia, que é o IPCA de janeiro, fechamento do mês e do índice oficial de inflação. E esse dado a gente vai trazer para vocês com detalhes. Mas também saiu INPC de janeiro e a gente tem também outras, pode passar aí para a próxima página, muito obrigada, outras divulgações do IBGE, mas aqui de menor relevância, que é a produção industrial regional. Não é porque ela é de menor relevância, mas ela fica em segundo plano porque é a parte regional da produção industrial que a gente já conheceu. A gente ainda tem a Beth Hammack discursando em uma conferência hoje na Universidade de Kentucky. Ela é presidente do Fed de Cleveland, meu Deus, trava-língua. Presidente do Fed de Cleveland. E o Jeremy Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, hoje apresenta um relatório semianual aí da política monetária. Então ele vai falar hoje, ele vai ter essa participação, vai apresentar o relatório e amanhã ele volta para a agenda. Então o Jeremy Powell está bem presente nas agendas dessa semana, nos eventos dessa semana, e ele deve ganhar um pouco mais de atenção, isso deve ficar mais na centralidade, porque lá nos Estados Unidos tem uma grande incerteza em relação à condução da política monetária. Então, tanto no discurso da Beth Hammack, como no John Williams, da Michelle Bauman, que também fala hoje, e do próprio Jeremy Powell, o mercado deve buscar essa sinalização. Depois do fechamento, a gente tem a AIG divulgando o balanço, América Móvel no México e hoje é feriado no Japão e o mercado por lá ficou fechado. Então, vamos já partir para o Brasilzão, né? Porque a gente tem dados importantes da inflação. Mas antes disso, vamos ver se o mercado acertou, né? Porque a gente teve a inflação oficial de 0,16. O mercado acreditava que seria boa parte, né? Entre 0,13 e 0,20. Então ele parece que não errou tanto. Teve gente que errou bastante aqui. E não é uma parcela pouco significativa, não. E todo mundo estava acreditando aí que o grupo de habitação seria o grupo que ia puxar para baixo a inflação, né, Débora? Você pode explicar para a gente aí como que foi essa pesquisa, então? Foram 35 respondentes no mercado financeiro, então aqui a gente trouxe até esse dado antes de passar a inflação para vocês, porque essa pesquisa mudou um pouquinho, inclusive da semana passada para cá. Ela já tinha sido divulgada na sexta, eu já estava de olho nessa mudança que já tinha tido também em relação às respostas para o Banco Central, então eu já vinha acompanhando essas pesquisas conforme elas foram saindo. Só que ela foi atualizada hoje de manhã, então eu trouxe o dado mais atualizado possível, o último antes da divulgação do IPCA para vocês. Foram 35 respondentes e a média e a mediana também, elas ficaram muito próximas, ali em torno do 0,16. A média foi 0,16 nesse caso, tá? Então, o mercado acreditava que a inflação ia ficar em 0,16 nesse mês, mas ela variou de 0,05
Tá, aqui a gente dividiu em intervalos, porque são muitos respondentes e ia ficar um pouco ruim para vocês verem. Então, no intervalo de 0,05 a 0,12, a gente teve 7 respondentes. Então, 7 dos 35 ficaram nessa faixa, nesse intervalo. Isso corresponde a 11,95% dos respondentes. No outro intervalo menorzinho ali, de 0,21 a 0,24, a gente teve 5 respondentes. E esses 5 respondentes tiveram uma equivalência de 21,14% dos entrevistados. A grande parte dos respondentes aqui, a maior parte, ficou entre 0,13 e 0,20. 22 respondentes colocaram suas projeções nessa faixa, de que corresponde a 66,91% dos respondentes. Então, a maioria mesmo, por isso que a média e a mediana ficaram por aqui, não iam ficar muito longe desse intervalo. E os destaques para essa pesquisa foram justamente a energia elétrica, que deveria puxar para baixo o grupo habitação, e também os alimentos um pouco presentes nesse mês, ainda com alguns resquícios de alta da carne. Isso era o que o mercado estava prevendo. Mas, André, conta pra gente o que teve de fato. O mercado acertou, o mercado errou, como é que foi isso? Aliás, a gente sempre fala tão mal do mercado, eu quero parabenizar agora. Parabéns, mercado. Acho que não é todo dia que a gente pode falar isso. Vocês acertaram a previsão. Não é... Eu sei que é tão difícil para vocês conseguirem dar uma dentro aí, mas acho que é a primeira vez que eu posso parabenizar vocês aí. Vocês não foram surpreendidos aí pela previsão, pelo índice oficial, né? Então acertar. Então parabéns antes de tudo. Mas vamos falar agora da coisa séria aqui, que é a questão da inflação desse mês de janeiro. A menor para janeiro desde 94, ou seja, desde o começo do Plano Real. E ela foi uma inflação de 0,16%. Ela teve características complicadas ainda, então a gente está vendo que a questão da inflação de alimentos continua pesando e com novos itens aparecendo para atrapalhar a nossa vida, que nem a gente já estava falando desde a cesta básica, IGPDI, IGPM, então não é surpresa para vocês, e isso aí que a gente vai falar agora. A energia elétrica foi o grande salvador do mês, aí, porque você teve, além da bandeira tarifária verde, você teve alguns bônus que a Itaipu colocou na conta de luz, isso daí fez com que a energia ficasse mais barata ainda. Mas a gente começa a ver combustíveis começando a subir, mesmo sem os reajustes ainda, porque os reajustes começaram em fevereiro. Então você teve até movimento de antecipação desses reajustes. Etanol também preocupando aí com uma possível alta, e ainda sem impacto dos reajustes escolares que outros índices já começaram a observar. Mas o IPCA ainda não teve esse índice refletindo. Vamos ver então aqui agora o que a gente tem aqui da inflação. A gente vê a desaceleração, mesmo se comparado ao mês anterior e ao mesmo período do ano anterior. Então estava em 0,52, foi para 0,16. Em janeiro de 2024 estava em 0,42, foi para 0,16. E com isso acumulado em 12 meses, no ano, na verdade está errado esse do ano, mas só em 12 meses, né? Porque no ano o acumulado é 0,16, estamos no primeiro mês do ano, é óbvio. Então ele chega para 4,56%. Então a gente chega próximo da meta, do teto da meta novamente, que é esses 4,5%. Vamos ver por item agora o que são os vilões, o que salvou a lavoura aí nesse mês. A gente vê que se a gente pega os grandes grupos, a gente tem alimentação e bebida, você tem um impacto de 0,21 pontos percentuais acho que é isso mesmo, 0,21 pontos percentuais, fazendo uma alta de 0,96% aí da inflação. O grupo habitação com uma queda de 3,08%, muito puxado pela energia elétrica. Outro destaque, o grupo transportes com 1,3%. Aí a gente tem uma alta do preço da passagem aérea, ao mesmo tempo que a gente teve alta dos combustíveis veiculares, com destaque negativo, óbvio, para a gasolina, que voltou a se elevar. É uma questão de preço de commodity, que está muito alto o preço do açúcar no mercado internacional, ao mesmo tempo que o dólar está fazendo com que o usineiro faça mais açúcar para exportar e sobre menos etanol aqui no Brasil. E esses daí são os grandes destaques nesses grupos aí, realmente é isso. A gente teve alimentação, habitação e transportes afetando. Vamos ver agora se a gente tem aqui por itens, né? A gente tem aqui alguns itens que chamam a atenção nesse momento. A gente teve queda no arroz e feijão, na batata inglesa, mas a gente vê uma alta no que a gente chama de itens do hortifruti, ou seja, a feira, que a gente vai mostrar daqui a pouco, também vai ficar mais caro. Tomate teve alta de 20,27%, então já dá para você usar seu colar de tomate os sábados à noite, se você quiser
se ficar bem chique aí para sair. Num casamento, por exemplo, você pode usar um colar de tomate Itália, que é mais caro ainda, né? O italiano, que é mais caro do que o outro. Então, aproveite essa situação. A cebola com uma alta de quase 8%, café moído 8,56%, hortaliças 0,63%, frutas 0,38%. A carne está aumentando, mas deu uma desacelerada. A gente está vendo que o preço do bovino continua tendo queda para o produtor, então daqui a pouco pode refletir também no preço da carne. Então, nos próximos meses a gente possa ver a carne até com uma certa deflação. Leite passou a ter uma queda. Óleo de soja, que estava um grande problema, a gente já viu que o farelo de soja e a soja no mercado internacional também caíram ao produtor, e agora a gente vê isso refletido aqui no IPCA. O óleo de soja caiu depois de muito tempo. E a gente vê o etanol também pressionando bastante, 1,82%. Os 14,21% da queda da energia elétrica é o que fez com que esse IPCA ficasse bem mais controlado. Então, o que a gente fazer um resumo agora é o quê? A gente tem que, além dos itens que a gente já estava observando, que era principalmente a carne, a soja, que felizmente saiu desse hall de itens, e o café. Então, agora tem o carne e o café. Com a ajuda dos hortifrutis, estão pressionando mais uma vez a inflação de alimentos, mesmo que tenha uma desaceleração no geral. Os combustíveis também com um sinal amarelo, aí, principalmente por causa do etanol, o etanol crescendo bastante. Em fevereiro vai ter alta de combustível para impactar, vai ter também itens educacionais para impactar também. Provavelmente a gente vai ter também ainda altas temperaturas, altas chuvas, isso daí vai impactar ainda os hortifrutis. Você não vai ter o bônus de Itaipu, aí você pode ter um aumento, inclusive, do preço da energia elétrica. Então, talvez fevereiro seja um mês aí com uma alta um pouco maior aí da inflação do que a gente viu. Mas, fazendo esse resumo, a gente tem isso aí, explicando a inflação, tintim por tintim aí do que aconteceu, Débora. Mas conta pra gente, André, como é que fica aqueles grupos, né? Até pra gente ver como é que ficou o lazer, como é que ficaram os boletos esse mês, quem que tá pressionando. Vai ter influência da Selic? Não, né? Não, para variar não, né? Porque assim... Feira. A feira que cresceu muito, né? 2,77% de alta mensal, que é justamente esses hortifrutis, né? A alface, a rúcula que você compra na feira, o tomate, a cebola, o pimentão. Então, isso aí que teve a principal alta nesse mês, foi esses hortifrutis, que são alimentos que são produzidos próximos dos grandes cinturões urbanos, que períodos de muito calor e muita chuva prejudicam a produção, tem menos oferta, eles aumentam de preço, então você teve essa alta de 2,77 no mês. Mesmo assim, se a gente comparar com um ano atrás, ele ainda está em quase 5% menor o preço do que estava em janeiro de 2024. A carne realmente está com um problema 15% mais caro do que estava o açougue, né? Daí a gente coloca no açougue também o frango, o porco, linguiça e tudo mais. Você está quase 15% mais caro do que estava um ano atrás. Uma alta de 0,75% nesse mês. Lembrando que a alta foi só de 0,16% da inflação. Então o açougue subiu muito. O mercado, aí você tem também alimentos industrializados, que são muito sensíveis a dólar, esses alimentos industrializados. 1,03% de alta, com um resultado de aumento de 6,36% se comparado a um ano atrás. Os boletos está bem abaixo, inclusive, da inflação em 12 meses, está em 12,95 os boletos, com uma queda de 1,32%. Por que puxou essa queda para baixo? Foi justamente a energia elétrica. Então, essa energia elétrica puxou para baixo esse grupo boletos, então você teve esse resultado. E o lazer, 0,66%, não é um crescimento tão elevado se a gente comparar com os demais itens, sim, porque com a inflação geral, sim, porque ele está em 0,16 e você teve que o lazer subiu 0,66. Nos últimos 12 meses ele está 5,67% mais caro. Isso aí muito reflexo também de reajustes na renda das pessoas e também reajuste do preço dos produtos. Então isso aí é normal. E aí é o único ponto que é sensível. Então e isso daí acontece no médio e longo prazo, tá? Então isso daí, se for começar a cair, vai cair lá para julho, agosto e tal. E lembrando mais uma vez, o lazer é renda das pessoas que trabalham no lazer quando a gente vai falar de redução de preço. Então, é redução da renda do cabeleireiro, da manicure, do dentista e de tudo mais. Dentista não é lazer, mas acaba entrando também na questão do serviço, né? Mas do cinema, do barzinho, do restaurante e tudo mais, Débora.
Deus me livre ter meus momentos de lazer no dentista, só sofro no dentista. Mas vamos lá, né? A gente tem aqui muito do que a gente já vem falando, né, dos meses anteriores, e nas próprias prévias e até índices que já saíram antes do próprio IPCA, que mostram, né, essa inflação vinda de novo aí de alguns alimentos mais perecíveis, alimentos que vão sofrer bastante com o calor aí no começo do ano, coisa que a gente vê com uma certa sazonalidade, mas que vem piorando com as questões climáticas, aí a Selic atuando justamente num índice, né, num grupo que não está tão acima da inflação assim, está um pouco acima da inflação em 12 meses, mas não está, como por exemplo o açougue, não está tão acima assim, mas é lá que vai atuar. E a grande questão vai atuar uma Selic mais alta no lazer, vai trazer todas as implicações para a economia urbana que isso traz, mas a carne pode continuar pressionando, o mercado pode continuar pressionando, inclusive a gente pode ter uma volta aí das hortaliças, dos itens de feira pressionando, porque eles não vão ter sensibilidade à Selic. Então você pode ali mexer na Selic, que não é aí que vai atuar. Só que na média, no IPCA geral, isso cai. E eu gosto muito daquele gráfico que estava ali do impacto percentual, porque mostra justamente essa composição de pesos e de medidas que tem o IPCA. O IPCA ele tem pesos entre os grupos. Então, às vezes, vocês podem ver lá que a habitação caiu quase 3%. Esse mesmo impacto em pontos percentuais, devido ao peso que se dá dentro do IPCA, foi menor. Mas os alimentos tiveram um impacto maior proporcionalmente. Não é um impacto proporcional entre tudo. Então, quando a gente tem, a gente precisa entender isso até para entender como a inflação ela mexe com o nosso bolso, para não ter aquela sensação de, mas a inflação que é divulgada, não é a inflação que eu sinto. Esse é o primeiro ponto. A gente tem esse impacto, não necessariamente a nossa renda vai ser distribuída ali numa cesta de consumo igual ao do IPCA. Muito provavelmente não, e até porque IPCA é um dado macroeconômico e tem itens ali do Brasil todo. Itens que são mais consumidos em algumas regiões e outras não, e tudo isso com seus devidos pesos. Então, a gente precisa ter essa atenção, e eu gosto muito daquele gráfico justamente por isso. Mas quando a gente fala que vai cair na média, vai cair ali o índice geral, que é a média de tudo lá no final com seus pesos ponderados. Mas você vai continuar sentindo pressão em alguns itens que podem até ter mais peso dentro da sua renda. Por exemplo, a cesta básica ela tem mais peso em rendas menores. Se a gente tem uma alta da inflação de itens de cesta básica, vai pesar mais nessas rendas. Mas é isso que a gente precisa pensar. Inclusive, a inflação por extrato de renda do IPEA é tão importante por esse motivo. Então, aqui a gente vê essa inflação sendo baixada na marra, por conta, enforcando a economia urbana e por conta aí dos serviços que vão acabar baixando, mas a gente vai continuar sentindo algumas pressões no geral no bolso. Bem, falando nisso e falando em quem vai gerar inflação, é o tarifaço do Donald Trump aí, que sim, esse daí com certeza vai gerar inflação, mas lá nos Estados Unidos. E o homem assinou, 25% aí de imposição de tarifas ao aço e ao alumínio, e o Brasil está na mira, né, Débora? Então, o que aconteceu? Mudou alguma coisa do que a gente tinha falado ontem? Na verdade, agora foi mais oficializado, porque ele tinha falado lá, ele estava lá no Super Bowl, ele então falou no evento que ia tarifar, depois ele deu declarações de novo para repórteres falando que ele ia tarifar o aço, e ontem à noite ele assinou o decreto. A partir do momento que ele assinou o decreto, já tem até data para entrar em vigência, que agora provavelmente é dia 12 de março. O que começa a acontecer agora, a partir daqui, do decreto assinado? Os países vão começar a tentar negociar ou tentar pensar em posições em retaliação ao governo Trump. A União Europeia, por exemplo, já está pensando em retaliação a essa medida. Eles viram, avaliaram aí como uma medida... Possibilidade. Nossa, não, me fugiu a palavra. Eu ia falar uma coisa, veio outra na cabeça. Mas eles viram como uma medida mesmo desnecessária, algo que não faria sentido, até porque a União Europeia, ela estava na lista de acordos pré-existentes. A gente tinha alguns acordos pré-existentes, acordos que já estavam vigentes. Então, quem estava entre esses países? A Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, países da União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. E aí, todos esse tarifaço, as tarifas do alumínio, enfim, vão revogar todos os acordos
pré-existentes. Então, qualquer acordo que existia entre os Estados Unidos e outros países estão revogados a partir de agora, exceto a Rússia, né, que a Rússia ela estava com termos especiais de tarifação por conta da guerra com a Ucrânia. A Ucrânia, inclusive, que tinha também acordos de isenção com os Estados Unidos por conta da guerra, acabou também, vai ter tarifa por lá. Então, na verdade, o que muda? O decreto ele revoga tudo que tinha antes, instaura essa alíquota de 25%, né, essa tarifa de importação, e começa uma tensão comercial entre os países, porque revoga tudo que tinha antes. Então, agora está todo mundo ali com a tarifa de 25%. Pode ser que em alguns países possa ter uma tarifa maior ainda. Então, por exemplo, a China, que é alvo dos Estados Unidos, e eles colocam isso como, abre aspas aqui, tá? Países que têm maior capacidade excessiva de produção, caso da China, talvez tenha tarifas maiores. Então, eles vão negociar caso a caso a partir de agora, e é o que a gente estava falando no outro programa, quando a gente começou a falar dessa tensão comercial, quando a gente começou a falar dessa imposição. O Donald Trump coloca uma tarifa ali, como fez com o Canadá e com o México, por exemplo. Coloca uma tarifa alta e fala, a partir de agora está vigente para todo mundo. Quem quiser, vem negociar aqui comigo, só que vai negociar com condições desiguais, né? Condições desiguais até de negociação mesmo, do poder ali. Então, ele coloca essa tarifa e os países que vão até ele, se quiserem, para negociar. E o Brasil, inclusive, já está estudando como pode ou não, como vai agir. Está agindo com muita cautela, não falou ainda de nenhuma medida de fato, mas está vendo como é que vai negociar isso com os Estados Unidos, ou se não vai negociar, como é que vai ser a partir de agora. A União Europeia já está falando em retaliação. Então, cada país também vai ter a sua jogada dentro desse xadrez geopolítico e de guerra comercial. Mas agora, já com data para começar a vigência, que é dia 12 de março. E eu vou até colocar aqui para vocês, porque ontem aconteceu um movimento bem curioso no mercado de siderúrgicas aqui no Brasil. No começo do dia, até falei para vocês, elas abriram em queda. No pré-mercado, elas estavam caindo bastante, as siderúrgicas. Mas depois elas começaram até a reagir. A Gerdau ela foi um dos destaques de ontem. E por que a Gerdau se descolou tanto das outras siderúrgicas? Todas foram para o positivo, porque elas podem ali ter algumas mudanças de estratégia em relação à exportação. Lembrando que o Brasil exportou 60% do seu aço para os Estados Unidos no ano passado. Como é que fica, né, a partir de agora, quais vão ser as mudanças estratégicas? Só que a Gerdau sai na frente, porque a Gerdau ela tem planta produtiva nos Estados Unidos. Então, ontem ela subiu mais de 5%, e hoje ela continua subindo quase 2%. Então, a Gerdau está com vantagens competitivas em relação às outras siderúrgicas. Gerdau, que tinha tido uma queda bem grande aqui, ela chegou a subir até aqui é um gráfico de 6 meses, tá? Então, até dezembro, a Gerdau estava em tendência de alta. Em dezembro, ela cai com todo o Ibovespa, ela não foge aquele movimento de queda e aquela desvalorização dos nossos ativos. E agora ela volta a se recuperar e deve ficar em destaque entre as siderúrgicas justamente porque ela tem produção nos Estados Unidos. Então, o que ela produz lá vai ser, não vai entrar como importação, certo? Então, por mais que ela seja uma empresa brasileira, e justamente esse movimento também que Donald Trump quer, que as empresas comecem a produzir aço nos Estados Unidos e revitalizar a indústria do aço que está em tendência de queda por lá há algum tempo. Eu acho que assim, só para a gente finalizar aqui, a gente tem aqui que o Brasil não teve nenhum anúncio ainda em relação a possíveis medidas, né? Até porque chegou-se a ventilar algumas coisas, mas nada oficial, então cuidado, vamos uma coisa de cada vez, fiquem tranquilos aí. Só que vai precisar negociar, é muito possível, até porque a Débora falou que já que vai revogar um monte de acordos que já existiam anteriormente, que capaz de no final das contas o Trump falar, e aí senta nas mesas de negociação e que simplesmente esses acordos que já estavam vigentes voltem a ser refeitos, né? E não passar de cantoria do Trump aí para tentar agradar a sua base, né? Tem também a questão de que você tem o Trump, que ele fazendo essa política de negociação com o 38 na mão, que eu já tinha falado anteriormente, e graças a isso, né, ele vai tentar melhorar os termos de troca. Então, capaz ele conseguir
por causa dessas tarifas, principalmente de países que produzem muito aço. O Brasil vende muito para eles, o Canadá, Singapura, que eles conseguirem aí melhorar algumas condições aí que são vantajosas. Por exemplo, conseguir fazer, talvez, reduzir o preço do aço aqui, mas conseguir manter algumas tarifas, reduzir, por exemplo, o espaço de algumas da soja nos Estados Unidos, do milho nos Estados Unidos, do etanol nos Estados Unidos, etanol de milho, né, principalmente, também reduzir do suco de laranja lá. Então você tem uma série de coisas aí que podem acontecer aí nessa negociação. Muita calma nessa hora, tem que tomar muito cuidado, tem que tentar negociar, porque tem tempo, né? Até 12 de março você tem tempo aí para evitar essa situação. Então, acho que assim, tá certo o movimento de cautela do Brasil por enquanto, fica quieto, vê o que pode fazer, vamos tentar negociar. É claro, se você não conseguir as negociações, você tem que sim, que retaliar. E aí você tem que retaliar com inteligência, né? Primeiro para você não ser, a gente sabe como aqui no Brasil está difícil as coisas e qualquer coisa que você vai tentar retaliar já vão colocar o carimbo da taxa lá de novo, vai vir um monte de fake news e vai ser aquele inferno na nossa vida de novo. Segundo, que existem alguns setores que são mais sensíveis a isso, a gente tem muita dependência de produtos importados dos Estados Unidos, então muita calma nessa hora. Débora, vamos chamar então a nossa audiência aqui para falar da nossa pós-graduação, que quinta-feira é o lançamento da nossa aula inicial, né? A Vingança dos Humilhados, que vai ser a sua última chance para entrar na primeira turma da pós-ICL. Aí vai ter aula com Renato Giannini e com Gessé Souza, né? Então é urgente que cada vez mais pessoas tenham acesso a ferramentas e conhecimento necessários para contribuir de verdade com as transformações da realidade brasileira, buscando soluções para as demandas sociais que noticiamos todos os dias aqui no ICL. Então a gente reuniu um time gigantesco de ótimos professores aí sobre sociologia, política, história e filosofia para tentar fazer uma interpretação original e única sobre o Brasil. Quinta-feira, então, a gente vai ter essa aula. E, claro, quem se inscrever ainda, porque a gente ainda tem algumas vagas abertas, vão ter condições especiais ainda para fazer parte da primeira turma, né? Então, a primeira turma encerra aí agora nessa semana aí as inscrições da primeira turma, então, ó, imperdível, né, Débora? Então, entra aqui em clmercado.com.br para quinta-feira às 8 horas da noite, você ser avisado logo pelo YouTube, vai ser sensacional. Não dá para ficar de fora, afinal a gente está falando de uma aula aberta, gratuita aí, então não deixem de se inscrever em clmercado.com.br. E agora vocês ficam com os nossos vizinhos de cima, com o William De Luca e o Guga Noblar. E a gente volta amanhã, porque essa semana está recheada de indicadores, então amanhã a gente está de volta para trazer para vocês os principais assuntos do dia, o que está mexendo com o bolso de vocês, o que está mexendo com o nosso mundo econômico e com o nosso mercado financeiro. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. As elites brasileiras trabalharam ano após ano para levar o povo mais pobre do nosso país à autodestruição, ao caos, ao empobrecimento e à radicalização política completa. Os episódios do Homem-Bomba em Brasília ou do 8 de janeiro não foram à toa. As constantes humilhações impostas e a impossibilidade de sair de uma condição subhumana levaram essas pessoas a ter esse comportamento de autodestruição e de destruição. Afinal, o que impede quem já não tem nada a perder? Quer entender melhor como isso acontece? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna aberta que eu, juntamente com Renato Giannini Ribeiro, daremos para o ICL. A Vingança dos Humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E essa aula será no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os canais do ICL.